Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. 14 de abril de 2023, estamos na oitava da Páscoa, nessa sexta-feira. Pedimos a Deus que abençoe e ilumine a todos nós. O evangelho que nós temos é de João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que eram Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse: Trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheio de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhe: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É o Senhor ressuscitado. Essa experiência da ressurreição é o que marca a nossa fé. Por algum motivo, em algum momento, em alguma razão, depois da sexta-feira da paixão, começou a haver encontros. E esses encontros de aparição foram alterando a vida. O que nós temos no Evangelho de João, capítulo 21, que foi um acréscimo depois, esse relato desse encontro de Jesus com 7 dos seus discípulos. 7. Pedro é um homem em busca de uma identidade. Pedro é um homem que carrega dentro de si a culpa de ter negado Jesus. Pedro é aquele que Jesus depositou e confiou nele. Por outro lado, nós temos o discípulo amado que reconhece Jesus. O amor nos ajuda a compreender. A autoridade nem sempre. Não é porque a gente tem título, não é porque a gente tem autoridade, tem poder, tem uma responsabilidade que faz com que nós tenhamos a experiência do amor. O discípulo amado não tem autoridade, mas tem a experiência do amor, e o amor faz com que reconheça Jesus. É sempre ele que chega no túmulo e diz: ele viu e acreditou. É ele que agora que diz a Pedro: é o Senhor. É ele que Pedro diz: pergunta quem é que vai trair. E ele pergunta e Jesus diz, mas ele não conta a Pedro quem é o traidor. No momento da Santa Ceia, não é momento de denunciar ninguém. Não é momento de fazer fofoca. Não é momento da gente estragar a vida de ninguém. Então, o que nós temos no Evangelho? 7 seriam os representantes das primeiras comunidades cristãs. Então, nós temos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. 7. Vão pescar. Escuta, vamos voltar para a nossa profissão, porque Jesus não está mais. E eles
pescam, mas não conseguem pegar nada. Jesus aparece e pergunta: moços, tem alguma coisa para comer? E eles dizem: não pegamos nada, viu? Lembramos de quando Pedro estava na barca com Jesus e Jesus diz: lançai as redes para águas mais profundas. E Pedro: nós pescamos, trabalhamos a noite inteira, não pescamos nada. Lance as redes, viu? E a pesca é abundante, viu? A aparição de Nossa Senhora Aparecida no Brasil segue a mesma lógica. Uma noite de fracasso de 3 pescadores no rio Paraíba, perto de Guaratinguetá, pegando peixe para as autoridades da realeza que vão se hospedar lá. Uma noite de fracasso, pesca uma imagem sem cabeça, depois pesca a cabeça. Na união da cabeça com a imagem, viu, acontece a pesca milagrosa, uma abundância de peixes. E ali Jesus, ao ouvi-los que são fracassados na pesca, Jesus pede: jogue a rede à sua direita que achareis. E eles obedecem. Como podem pescadores experientes, homens que viveram a vida toda pescando, agora serem orientados por um carpinteiro que nunca pescou, que não faz parte da profissão da pesca? E eles pegam. Ao pegar aquela abundância de peixe, o discípulo amado reconhece: é o Senhor Pedro. Pedro é um homem ainda com sentimento de culpa, envergonhado, nu, e porque está nu, se veste e se joga no mar. Pedro precisa ser batizado, precisa se converter, precisa fazer as pazes com Jesus. Diante da sua traição, diante da sua fraqueza, diante da sua fragilidade, da sua limitação, é um homem que precisa se reconciliar. É um homem que está em busca de uma identidade de fé que ainda não tem. O discípulo amado tem e não disputa cargo e poder com ninguém, porque para quem ama não precisa nada disso. Para quem ama não precisa de participar de eleição nenhuma, nem ser eleito para nenhuma função. Não precisa de título, não precisa de cargo, não precisa de função. Só precisa do amor de Jesus e ao mesmo tempo amá-lo com todas as forças, ao próximo e a si mesmo. Então Pedro agora é um homem que cai tentando se batizar, mergulha a sua vida, se veste, cobre a sua vergonha, cobre a sua humilhação. Viu? Ao chegar, Jesus pede: dê alguma coisa para fazer. Viu? E Pedro vai sozinho arrastar essa rede. Então é um homem que procura fazer algo, está em busca, e ele arrasta sozinho essas redes, porque ele está diante do Senhor e ele está devendo para o Senhor. Ele está devendo para o Senhor. E Jesus, novamente, é Jesus agora que prepara. Jesus pede o fruto da pescaria e ali prepara peixe e, ao mesmo tempo, pão. Faz memória da multiplicação dos pães ou partilha dos pães. Partilhar pão e peixe. Aquilo que é fruto do trabalho deles, Jesus prepara, Jesus mesmo prepara o pão, prepara os peixes e distribui. É a dimensão da partilha, é a dimensão de reencontrar-se agora com Jesus ressuscitado, e Jesus aparece e faz memória deles daquele momento de partilha, daquele momento de divisão. Viu? E essa é a nossa busca, o nosso encontro com Jesus. Há momentos da vida que nós nos fracassamos e precisamos ouvi-los. Em atenção à Tua palavra, a gente vai jogar as redes. E aí a gente acerta. Que Deus abençoe a todos nós, que a gente possa nos aproximar dEle e que Jesus possa nos alimentar sempre com o pão e o peixe que Ele nos oferece. Um abraço e até mais.